Olá, olá! Está no ar mais um podcast, mais um diálogo aberto. E hoje eu converso com a Neide Alexandre. A Neide Alexandre, ela é intérprete de Libras da Assembleia Legislativa de Rondônia e também é diretora pedagógica do Instituto Acelibras. Neide, seja bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada, Edivaldo, pela oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento, importante sobre as comunidades surdas do Brasil. Setembro Azul, uma data muito importante para essas comunidades. Muito bem, Setembro Azul. Fale um pouquinho do Setembro Azul. De onde nasceu, como foi criado, o que é Setembro Azul? Então, o Setembro Azul é uma data de muitas festividades para as comunidades surdas de todo o Brasil. Aqui no Brasil, no mês de setembro, é o mês de comemoração das lutas e conquista das comunidades surdas. Tudo começou a partir do ano de 2011, onde o MEC propôs, o Ministério da Educação propôs fechar o Instituto Nacional de Educação de Surdo. O Instituto Nacional de Educação de Surdo é um centro de referência na educação de surdos, que fica no estado do Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, onde ele educa, desde a educação infantil até o ensino superior. E, conforme as propostas do MEC da época, o Instituto estava indo contra, as propostas ideológicas da inclusão da época. Então, as comunidades surdas, de todo o Brasil reuniram-se, marcaram o encontro até o Instituto Nacional, até o Ministério da Educação, onde eles quiseram ser ouvidos pelo Parlamento Nacional, e colocaram as suas propostas, que eles não queriam que fechasse o Instituto Nacional, que era a referência, que lá continuasse, e que eles iam lutar para que a Libras, a educação bilíngue dos surdos, não fosse apenas uma língua, uma ferramenta, e sim uma modalidade, assim como a modalidade de educação especial, a modalidade de educação indígena, a modalidade de educação de jovens e adultos. Tanto é que no ano de 2021, hoje Libras, hoje a educação bilíngue de surdos, tornou-se aí uma modalidade. Ô Neide, tem algo assim que deixa a gente constrangido, Por exemplo, chamar a pessoa de surdo, mas aí você fala comunidade surda. Aí eu não sei se deficiente auditivo é o correto. Qual é a nomenclatura correta para se dirigir a uma pessoa com problema de surdez? Então, a questão da nomenclatura, no decorrer do tempo, desde a antiguidade até hoje, as pessoas que ainda não conhecem as comunidades surdas, elas se reportam à pessoa surda chamando-os de surdo-mudo, ou de mudo, ou ainda deficiente auditivo. Quando se trata do surdo, surdo profundo, bilateral, aquele falante da língua de sinais, pode chamá-lo de surdo. Essa é a nomenclatura correta, A nomenclatura surdo-mudo, ela já caiu em desuso, Ela é rechaçada pelas comunidades surdas, tanto é que você vai encontrar surdos que são oralizados, que passaram por fonoterapias no decorrer da sua vida, ele só não ouve, mas fala oralmente. É possível a pessoa não ouvir falar? Então, através da fonoterapia é possível, A gente até acha estranho. Porque se o cara não ouve, como é que ele fala? Exatamente, porque quando nasce um bebê na família, a primeira coisa, a família coloca no colo, ensina aquelas primeiras palavras, mamãe, papai, e aí a criança vai ouvindo, tendo esse feedback e vai começar a emitir as primeiras palavras. E a criança surda, 95%, conforme as pesquisas, são filhos de pais ouvintes. Eles não têm esses estímulos, da Libras ali desde cedo, a não ser que ele nasça em uma família de surdos, aí sim. Mas, como 95% nascem em famílias de ouvintes, eles vão aprender a Libras, a sua língua natural, tardiamente, quando chega na escola. E aí ele já vai chegar com um déficit
de aprendizagem, porque eles já veio começar a estudar com 4, 5, né, 7 anos de idade. E isso se essa escola estiver preparada, se ela tem profissionais qualificados, profissionais bilíngues, que tenham conhecimento da língua brasileira de sinais, né, que tenham conhecimento da cultura surda. Pessoa surda, ela é uma pessoa diferente. Muitas das vezes ela se reporta como estrangeira dentro do seu próprio país, porque o nosso país, ele é um país bilíngue. O Brasil tem 2 línguas oficiais. A primeira, a língua portuguesa, de modalidade oral e auditiva. A segunda, a língua brasileira de sinais, que foi oficializada no ano de 2002, através das lutas das comunidades surdas. Então, tem todo um processo histórico para se chegar à oficialização dessa língua. Nas salas de aulas não existe ainda essa língua brasileira de sinais? Colocado Existe. como obrigação? Isso, muito boa pergunta. Como obrigação, ainda não. Estamos lutando, né? Alguns estados, as comunidades surdas já têm essa conquista. Aqui em Rondônia, né, no município de Porto Velho, a comunidade surda lutou e conseguiu, foi aprovado lá na Câmara Municipal, no Executivo Municipal, e também foi aprovado pelo Executivo, né? O prefeito já decretou, vai ser inserida como disciplina. Ainda não está oficialmente ocorrendo, Será uma mas disciplina, então. pela legislação já foi sancionada. Tá? Então, hoje, se entrar um aluno surdo nas escolas da prefeitura, por exemplo, as escolas regulares, né? Essa criança, esse aluno, ele tem direito ao profissional intérprete tradutor de Libras. Se lá não tem professores qualificados, bilíngue, que tenham o domínio da língua de sinais e a língua portuguesa como metodologia de ensino para alunos surdos, porque é diferente o ensino da língua Mas portuguesa eu para penso que eles. o ensino não deveria ser só para surdos, porque deveria ser para todo mundo, para se comunicar também. Exatamente, justamente pelo nosso país ser um país bilíngue e ter 2 línguas oficiais, já era para, né, já era para estar oficializado essa disciplina sendo obrigatória desde a educação infantil até o ensino médio. Mas, assim, alguns estados já têm a Libras como disciplina. O estado de Rondônia já lutamos, né? Foi vetado nas primeiras votações e ainda estamos lutando aí por essa conquista de ter a Libras como disciplina no estado, nas escolas estaduais. Hoje, você fala em comunidades surdas, nós temos quantas pessoas surdas em Rondônia, e é possível ter essa densidade no Brasil, por exemplo? Sim, pelo Instituto Brasileiro, né, de Estatística, o IBGE, a última pesquisa, assim, com essa divulgação, aponta que o Brasil tem 10 milhões de pessoas surdas. 10 milhões. Dentro desse quantitativo dos 10 milhões, tem os surdos, né, que são os falantes da Libras, tem as pessoas com deficiência auditiva, são aquelas pessoas idosas que, no decorrer do tempo, elas vão perdendo células auditivas e vão precisar de fazer uso de prótese auditiva, aqueles aparelhos auditivos. Então, temos esse quantitativo de 10 milhões. O estado de Rondônia, né, tem aí o quantitativo de 67 milhões. E a capital, Porto Velho, 8 mil pessoas surdas. 8 mil pessoas têm em Porto Velho. Isso, que se comunica através da língua de É sinais. muita gente, né? É um número muito expressivo, número Edivaldo. expressivo. Essas pessoas, elas precisam de acessibilidade. Se ela vem aqui na Assembleia Legislativa, ela precisa de um atendimento acessível em Libras, desde a recepção até o gabinete dos deputados. E não tem ainda. Temos os 3 intérpretes concursados, né, que a casa Que é a você, pioneira. E isso, eu, a colega Cleidiane, o colega Vinícius, né? A instituição também está aí na expectativa já de chamar mais 2 aprovados do concurso de E 2018. nos órgãos públicos? Tem órgão público que não tem nada, né? É verdade. Tem órgão público que não tem Tem nada. órgão público que realmente
há barreiras de comunicação quando chega esse cidadão de direitos e deveres da sociedade. Ora, o Brasil é um país signatário de tratados e convenções internacionais que asseguram os direitos das pessoas com deficiência. As pessoas surdas elas estão inseridas dentro desses direitos, porém, as acessibilidades de comunicação ainda são muitas falhas, né, nos órgãos públicos. Neide, mas é muito difícil. Olha, eu tenho alguns supermercados aí, Atacadão, que eles agora têm contratado esse povo trabalhando. Eu vi, mas é muito difícil a comunicação, porque a gente não sabe, né? Mas já é um avanço o fato deles estarem ali trabalhando. Exato. E também, assim, que ajudou hoje, né, as empresas a contratar as pessoas PCD, né, pessoa com deficiência, é a lei de cotas, porque aí eles têm uma isenção nos impostos. Então, a cada 100 funcionários sem nenhum tipo de deficiência, eles têm que contratar um quantitativo, um percentual de pessoas PCD, para eles poderem ganhar essa isenção nos impostos, né? Mas, assim, ainda tem muitas barreiras, né? Quando você fala dessa questão da dificuldade, a gente vê essas pessoas PCD trabalhando, atuando aí nessas empresas, né, de grande porte, mas assim, principalmente os surdos, né, são os mais contratados, porque a empresa não vai precisar de fazer adaptações arquitetônicas, não vai precisar de um banheiro, né, adaptado, uma rampa de acesso, uma porta mais larga para ele poder ir e vir, se for usuário de cadeiras de rodas, um piso tátil para a pessoa deficiente visual. Ele vai contratar o surdo porque, olhando visualmente, né, até é imperceptível que aquele cidadão ali é PCD, é surdo, porque só vai saber realmente quando ele se comunica. E aí, muitas das vezes, a empresa, né, contrata os surdos, são os mais contratados, porém os mais demitidos, porque vai esbarrar na questão da comunicação. Quando tem uma reunião pelo chefe imediato, se não tiver o tradutor intérprete, aquela pessoa ela vai estar ali só vendo, né, a boca mexer sem ter uma acessibilidade, o que está acontecendo. Já aconteceu surdo participar da reunião ali do chefe imediato e ele cochila. Claro, ele não está efetivamente sabendo o que está acontecendo ali, porque há barreiras nessa comunicação, porque no momento da reunião, no momento da palestra, tudo que envolver os funcionários, todo ato comunicativo precisa ter o profissional tradutor-intérprete para fazer acessibilidade para esse cidadão surdo, onde quer que ele esteja. Neide, aproveitar esse espaço aqui para a gente melhorar. E esse é o objetivo, né? E acredito que o objetivo também do Setembro Azul é esse. Eu vejo pessoas se dirigindo a uma pessoa surda como mudinho. Isso é diminutivo, isso não pode, né? Eu acho que isso é uma aberração. Por isso que eu falo para você que a gente tem que divulgar e propagar bastante de qual é a forma que se aborda uma pessoa dessa, para você não cometer esse tipo de gafe, de erro, né? Exatamente. As pessoas, por desconhecer, né, o outro, o diferente, né, ela acaba realmente praticando algumas gafes, né, chamá-los de mudinho, ou de doidinho, ou ainda de surdo-mudo. Né? O surdo não é mudo. Né? Eles têm condições de desenvolver a fala. Tanto é assim, eu que sou professora de surdos, né, desde a educação infantil até o ensino superior, venho acompanhando surdos e conheço-os pela voz, né, por incrível que pareça. Eles emitem som. Né? Alguns deles não falam oralmente, mas falam em língua de sinais. Né? Por exemplo, eu sou irmã de surdo. Eu tenho irmão surdo. Minha cunhada era surda, já são separados, mas assim a gente tem muito proximidade, né, dessa comunidade. Por ser poucos, né, a gente conhece, e os meus alunos hoje já são jovens, né, então assim conheço pela voz, né, eles emitem sons. Então assim as pessoas, né, chamavam-os de
surdo-mudo. E aí, na oportunidade, a gente vai, né, esclarecendo a nomenclatura correta. É surdo, não é nenhum preconceito chamá-los assim. Pode chamá-los de surdo, né? Eles só não gostam de serem chamados realmente de surdo-mudo, né? Você, o que te levou a entrar aprender essa língua brasileira de sinais? Foi a necessidade. Partiu da necessidade, a princípio, familiar, né? Quando nasce uma pessoa surda na família, aquela família não está preparada. Ela entra em estado de luto, mas ela vai à luta, né? A minha mãe, ela já idosa, ela conversa com meu irmão oralmente, ela faz alguns gestos, mas eu fui a pessoa que busquei essa responsabilidade de aprender a língua de sinais para não ter um familiar excluído dentro do próprio seio familiar, porque a instituição família é a primeira instituição de inclusão. É ela que tem que incluir, né, os filhos, ensinar os bons modos, né, os comportamentos. Então, eu me vi nessa, né, necessidade realmente de buscar aprender, porque para não deixar o meu irmão ser excluído do seio familiar. E aí o meu irmão, né, foi para a escola, a gente inseriu na época, né, tinha a escola Abinael Machado de Lima, né, o nome de um grande historiador aqui do estado, né? Então, SENE até hoje existe, foi a primeira escola a acolher as pessoas com deficiência aqui no estado de Rondônia. É mais conhecido como SENE, mas o nome lá é Escola Estadual de Educação Especial Professor Abinael Machado de Lima. Na época, estudavam, né, todos os tipos de pessoas com deficiência, surdos, cegos, deficientes físicos, deficientes intelectuais e também surdos cegos. A gente às vezes imagina assim, é tão difícil, né? A Libras, mais difícil ainda é a Libras Tátil, né? Helen Keller, esse nome assim, ele é muito conhecido internacionalmente. Ela nasceu nos Estados Unidos, no estado do Alabama. Ela ficou surda e cega por conta de uma febre muito forte. Nasceu numa família de militares, né, onde seu pai buscou a melhor formação. Quando ali a família já não acreditava mais que ela ia se tornar, né, uma pessoa tão importante como ela foi, se tornou escritora, sendo surda e cega. A professora Anne Sullivan foi a professora dela. Ele trouxe ela de outro estado, onde ela, lá nos Estados Unidos mesmo, onde ela já tinha, né, toda essa experiência, e foi ser a alfabetizadora da Helen Keller, uma surda muito famosa. Muito bem. Suas considerações finais. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço pela oportunidade, né, e estar trazendo aqui esclarecimentos sobre o Setembro Azul. Inclusive, agora, dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Pessoa Surda, né, dos surdos. Dia 30 de setembro é o Dia Internacional dos Intérpretes. Nós, da Assembleia Legislativa, vamos estar sendo aí parabenizados, né? E também comemora-se o Dia Internacional de todos os surdos, né, do mundo. Obrigado, Neide. Conversei com a Neide Alexandre, intérprete de Libras da Assembleia Legislativa e diretora pedagógica do Instituto Acelibras. Obrigado, até o próximo podcast Diálogo Aberto. Fique ligado. Um abraço e até lá.